Uma mulher, um bebê e um homem escondido entre paredes que não atravessa há 3 anos. Poderia o destino uni-los por meio de um simples anúncio no jornal? Lisboa, com o seu céu dourado e elétricos que tilintam pelas ruas estreitas, seria palco de uma história que ninguém imaginava. Sofia embalava o pequeno Lucas num berço improvisado junto à janela, de onde via os telhados alaranjados e ouvia, ao longe, um músico de rua a dedilhar fado numa guitarra portuguesa. O bebé, com apenas 8 meses, sorria do mesmo jeito que o pai. Um sorriso que já não tinha a quem devolver-se. Manuel partira numa manhã fria e úmida, deixando apenas um bilhete amarrotado sobre a mesa. Não nasci para ser pai, não me procures. Desde então, cada dia era uma batalha contra o vazio e contra as contas atrasadas. O pequeno apartamento em Alfama parecia encolher de semana para semana. O cheiro de café forte misturava-se com o som incessante da máquina de costura que fora da avó de Sofia, agora a sua única forma de sustento. Entre bainhas mal pagas e fraldas por lavar, as lágrimas ficavam guardadas para quando Lucas dormia. Vamos encontrar um lugar melhor, meu amor, murmurou, encostando o rosto ao do filho. Naquela tarde, folheando distraída um jornal amarrotado num café, onde pedira apenas um pastel de nata e um copo de água, os olhos de Sofia pousaram num pequeno anúncio no canto inferior da página. Aluga-se casa de fundos em bairro sossegado, valor acessível, tratar com Leonardo. O preço? Metade do que pagava então. Era quase bom demais para ser verdade. Com o coração dividido entre esperança e receio, pegou no telefone público do café e marcou o número. A chamada demorou a ser atendida. Uma voz masculina, suave mas hesitante, respondeu. Residência Mendes, bom dia. Estou a ligar sobre o anúncio da casa para alugar, disse Sofia, enquanto Lucas lhe puxava carinhosamente os caracóis. A casa ainda está disponível. A senhora tem filhos? Tenho um bebé de 8 meses. Do outro lado, silêncio. Por fim, apenas uma palavra. Perfeito. Pode vir amanhã às 10. Sem alternativas, Sofia aceitou. Na manhã seguinte, depois de atravessar Lisboa num elétrico barulhento, chegou a uma propriedade antiga, escondida no fim de uma rua tranquila. Havia uma casa principal imponente, de cortinas cerradas e paredes descascadas, e outra mais pequena nos fundos, separadas por um jardim mal cuidado. No portão, um envelope com uma chave e um bilhete escrito à mão. Senhora Sofia, esta chave abre o portão lateral que dá acesso à casa dos fundos. Veja à vontade. Se estiver de acordo, deixe os documentos na caixa de correio. O contrato será enviado por e-mail. Leonardo. Sofia ergueu os olhos e, por trás da cortina fechada da casa principal, percebeu um leve movimento. Alguém a observava, mas não se mostrava. Intrigada, seguiu até a casa pequena. Para sua surpresa, estava bem conservada. 2 quartos, sala luminosa, cozinha modesta e um quintal perfeito para quando Lucas começasse a andar. O coração de Sofia, cansado de más notícias, bateu mais leve. O que achas, meu amor? Perguntou. O bebé sorriu como se aprovasse. Antes de sair, deixou os documentos e um bilhete. Gostei muito da casa. Aguardo o contrato. Obrigada pela oportunidade. Sofia e Lucas. Nessa mesma noite, recebeu o contrato no e-mail. O valor era ainda mais baixo do que o anunciado, com apenas uma condição: que cuidasse do jardim entre as 2 casas. Sem pensar 2 vezes, assinou. Mal podia acreditar na sorte. O que Sofia não sabia é que o misterioso senhorio, Leonardo, não atravessava a rua havia 3 anos. Um homem encerrado em silêncio, preso às suas paredes, e a sua chegada não seria apenas um novo começo para si e para Lucas. Mudaria também a vida daquele homem que se escondia do mundo. Uma semana depois, ao fechar pela última vez a porta do pequeno apartamento, onde Manuel lhe prometera uma família, Sofia enfiou a última mala no táxi.
Olhou para as paredes marcadas pelo passado e respirou fundo. Vamos, Lucas. É hora de recomeçar. E partiu, sem imaginar quem a esperava por trás daquelas cortinas fechadas. Alicia, a amiga de sempre desde os tempos de escola, foi o braço direito na mudança. O carro velho que arranjara para ajudar parecia pequeno demais para tantas caixas, mas de algum modo conseguiram enfiar tudo lá dentro. Até a máquina de costura herdada da avó, que era agora o sustento de Sofia. O motor roncava pelas ruas íngremes de Lisboa, enquanto as duas riam, para disfarçar o cansaço. Quando chegaram à nova casa, Sofia voltou a reparar no movimento discreto das cortinas da casa principal. Não era ilusão. Alguém a espreitava de dentro. Então, o tal senhorio é esse Leonardo, que nem aparece para te receber? Perguntou Alicia, franzindo o sobrolho enquanto carregava uma caixa. Não achas isso esquisito? Talvez. Mas a renda é ótima, e esta casa parece feita para nós, respondeu Sofia, pousando Lucas no cercadinho improvisado da sala. Nem todos têm de gostar de conviver, não é? Alicia não ficou convencida, mas preferiu não insistir. Ao final da tarde, quando ficou sozinha, Sofia encontrou um envelope no batente da porta. Dentro, uma cesta com maçãs e peras frescas, um frasco de mel e um bilhete escrito com letra firme. Bem-vinda à sua nova casa. As frutas são do pomar dos fundos. Se precisar de algo, contacte-me por telefone ou e-mail. Prefiro não receber visitas em pessoa. Leonardo. Sofia sorriu, surpreendida pela delicadeza. Enquanto arrumava a cozinha, olhava pela janela para a casa grande, de janelas cerradas, como olhos que recusavam o mundo. Quem seria aquele homem que preferia viver no silêncio? Nessa noite, depois de embalar Lucas com uma cantiga suave que aprendera com a avó, escreveu um bilhete de agradecimento. Na manhã seguinte, deixou-o na caixa de correio, acompanhado de um pequeno travesseiro bordado que costurara como amostra para uma cliente. 3 dias passaram sem resposta. A rotina instalou-se. Manhãs de fraldas e costuras. Tardes dedicadas ao jardim. O espaço estava tomado por ervas daninhas, mas Sofia via nele um potencial escondido. Entre raízes secas encontrou restos de antigos canteiros, como fantasmas de flores que um dia tinham enchido o lugar de cor. No 4º dia, ao arrancar umas silvas, sentiu que era observada. Virou-se devagar e viu, pela primeira vez, o enigmático senhorio. Leonardo estava parado na porta dos fundos da casa principal, meio oculto pela sombra. Era alto, aparentava uns 35 anos. O cabelo escuro caía-lhe pelos ombros e a barba mal feita dava-lhe um ar descuidado. Vestia-se como quem não esperava ser visto. Calças de fato de treino e uma camisa simples. Quando percebeu que Sofia o fitava, deu um passo para recuar, mas conteve-se. Bom dia, Sofia, disse com um sorriso tímido. Então, é você o Leonardo. Prazer. Eu sou a Sofia. Ele não respondeu logo. A voz parecia-lhe presa na garganta. Por fim, murmurou. O travesseiro. Foi muito atencioso. Obrigado. Não foi nada, respondeu ela sorrindo. Também lhe agradeço pelas frutas e pela confiança. Leonardo mexeu-se, visivelmente desconfortável. Os olhos inquietos percorriam o jardim, como se procurassem uma saída. O seu jardim tem muito potencial, arriscou Sofia, tentando prolongar a conversa. Aqui deviam ter crescido rosas, não? Um brilho de surpresa atravessou-lhe o rosto. Sim, a minha mãe adorava rosas. Como soube? Encontrei alguns caules escondidos. Com paciência, ainda podem florescer outra vez. Antes que pudesse acrescentar algo, o choro de Lucas ecoou da casa dos fundos. Sofia desculpou-se e correu para o bebé. Quando voltou, Leonardo já tinha desaparecido, mas perto da porta onde ele estivera, encontrou uma pequena caixa de ferramentas de jardinagem. Em cima, um bilhete. Talvez isto ajude com as rosas. Eram brancas. G. Sofia apertou o bebé nos braços e sorriu.
Parece que o nosso senhorio misterioso tem coração, afinal, querido. Do outro lado das cortinas fechadas, Leonardo travava batalhas que ninguém via. O mundo lá fora parecia-lhe um abismo impossível de enfrentar. Desde a tragédia que lhe roubara o chão, 3 anos antes, erguera muros invisíveis à sua volta. E cada dia se tornava mais prisioneiro deles. 3 semanas passaram desde o breve encontro no jardim. Sofia, sem saber da dimensão do tormento do vizinho, ia moldando uma vida simples, quase serena. Dividia-se entre Lucas, a máquina de costura, e o trabalho paciente de devolver vida ao jardim abandonado. As ferramentas deixadas por Leonardo eram robustas e, ao manuseá-las, descobriu que havia algo de libertador na terra úmida a escorrer-lhe pelas mãos. Havia prazer em ver brotar o verde onde antes só havia silêncio. Por vezes, sentia os olhos dele escondidos por trás das cortinas, mas raramente conseguia apanhá-lo em flagrante. Trocaram, no entanto, pequenos bilhetes na caixa do correio. Ele a perguntar se precisava de alguma coisa, ela a responder com notícias sobre o jardim e o progresso das flores. Não era uma comunicação comum, mas tinha a sua ternura. Sofia percebia que o recluso senhorio carregava fardos maiores do que parecia admitir. Numa manhã soalheira, enquanto retirava ervas daninhas, a enxada bateu em algo duro. Cavando um pouco, encontrou uma placa de cerâmica quase intacta, coberta de terra. Limpou-a com cuidado e leu: Jardim de Emanuel, onde flores crescem e o amor permanece. Sentiu um aperto no peito. À tarde deixou um bilhete. Encontrei a placa do jardim de sua mãe. Gostaria de restaurá-la e recolocá-la quando as rosas voltarem a florir. No dia seguinte, a resposta estava na caixa. Emanuel era minha esposa. Sim, ela gostaria disso. Sofia ficou imóvel, tocada pela revelação. De repente, tudo fazia sentido. A reclusão, o silêncio, as cortinas sempre fechadas. Não era apenas solidão, era luto. Foi numa sexta-feira que o destino decidiu pôr fim à distância entre os dois. Uma tempestade apanhou Lisboa desprevenida e a chuva desabava como se o céu tivesse rompido. Relâmpagos rasgavam a noite e trovões ecoavam pelos becos estreitos. Sofia acabara de adormecer Lucas quando ouviu um estalo seco, seguido por um som ensurdecedor de água a entrar. Correu até a cozinha e viu o teto ceder, transformando-se numa cascata que encharcava o chão. Pôs panelas e baldes, mas a água vencia sempre. O telemóvel estava descarregado, não havia telefone fixo. O pânico subiu-lhe à garganta. Enrolou Lucas num cobertor impermeável, agarrou-o com firmeza e correu pelo jardim, transformado em lama. A chuva fustigava-lhe o rosto, mas continuou até a porta dos fundos da casa principal. Bateu com força, a água a escorrer-lhe pelas roupas. Leonardo, preciso de ajuda. A casa está a inundar-se, gritou com a voz entrecortada. O tempo arrastou-se como uma eternidade, até que a porta se abriu, hesitante. Leonardo surgiu, os olhos escuros arregalados, dividido entre o medo e a urgência. O teto está a ceder, explicou Sofia ofegante. A água entra por todo o lado. O Lucas vai adoecer se ficarmos ali. Leonardo olhou para o bebê que chorava assustado com o trovão. Por um instante Sofia pensou que ele fosse fechar-lhe a porta na cara, mas então deu um passo atrás. Entrem, disse num sussurro. Atravessaram o limiar e Sofia ficou surpreendida. A casa era ampla, impecavelmente limpa, mas carregada de um ar antigo. Móveis sólidos de madeira escura, retratos em molduras de prata, tapetes espessos que abafavam os passos. Só uma televisão moderna destoava, quase deslocada naquele cenário que parecia suspenso no tempo. Podem ficar no quarto de hóspedes, disse Leonardo, mantendo sempre uma distância visível. Há toalhas limpas no armário da casa de banho. Obrigada, murmurou Sofia, respirando aliviada. Desculpe invadir a sua privacidade desta forma. Ele apenas assentiu, os olhos sempre a evitar os dela.
Minutos depois, já com Lucas a dormir seguro e seco, Sofia voltou à sala. Encontrou Leonardo sentado numa poltrona, o telefone nas mãos a tremer. Respirava com dificuldade, como se cada inalação fosse uma luta. O canalizador disse que virá assim que a chuva acalmar, murmurou ele, pousando o aparelho na mesa. Sofia ficou ali, em silêncio, consciente de que pela primeira vez tinha atravessado as muralhas do homem que vivia escondido. O rosto de Leonardo estava pálido e gotas de suor brilhavam-lhe na testa apesar da frescura da sala. Sofia franziu o sobrolho. "Está bem?" perguntou a voz carregada de preocupação. Ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo. "Não gosto de ter pessoas na minha casa. Deixa-me desconfortável." Sofia sentiu de imediato o peso por trás daquelas palavras. É medo de certos lugares, de situações em que parece não haver saída. Arriscou com delicadeza. Chama-se agorafobia. Os olhos dele abriram-se surpreendidos. "Como sabe?" "A minha mãe sofria disso. Não era grave, mas evitava multidões, centros comerciais, salas cheias. Dizia sempre que sentia o mundo prestes a desabar sobre ela." Sofia sentou-se no sofá, a uma distância respeitosa. O silêncio caiu pesado, apenas a chuva insistia contra os vidros. 3 anos, murmurou Leonardo. "Faz 3 anos que não ponho os pés fora desta casa." Sofia não perguntou por quê. Em vez disso, falou com suavidade. "Deve ser duro. Muitos pensam que é falta de vontade, como se bastasse querer." Ele soltou uma risada amarga. "Como se eu não tentasse todos os dias." "Algumas batalhas são invisíveis", respondeu Sofia, "mas nem por isso deixam de ser reais." Foi então que ele a olhou diretamente. Pela primeira vez, sem barreiras, havia dor nos seus olhos castanhos, mas também uma centelha, talvez gratidão por finalmente ser compreendido. O choro de Lucas rompeu o momento. Sofia levantou-se depressa, pediu desculpa e foi buscá-lo. Quando regressou, com o bebê tranquilo nos braços, a sala estava vazia, mas sobre a mesa repousava uma bandeja, 2 chávenas de chá fumegante, alguns biscoitos caseiros e um bilhete curto. "Estou no escritório, primeira porta à esquerda do corredor. Se precisar de algo, esteja à vontade." Sofia sorriu para Lucas. "Estamos a fazer progresso, meu amor. Por trás destas paredes há um homem que tenta reencontrar a luz." No escritório, Leonardo contemplava uma fotografia emoldurada. Uma mulher jovem, sorridente, segurando rosas brancas. Perguntava-se em silêncio se, depois de 3 anos de escuridão, ainda haveria espaço para a esperança. A tempestade acalmou, e pouco depois chegou o canalizador. Um homem de idade que dizia conhecer Leonardo desde rapaz. O diagnóstico foi rápido. Um cano rebentado no sótão da casa dos fundos. 2 dias de reparos no mínimo, e o teto teria de ser restaurado. "Não é seguro ficar lá, sobretudo com o bebê. A umidade é traiçoeira", disse o velho, abanando a cabeça. De regresso à casa principal, Sofia encontrou Leonardo no corredor, como se tivesse juntado toda a coragem apenas para sair do escritório. "Ouvi a conversa", disse a voz tensa. "Podem ficar aqui até a obra estar concluída." "Tenha certeza? Não quero impor-me." "Não é imposição." Respirou fundo, as mãos a tremer. "Só peço que respeite o meu espaço quando eu precisar de estar sozinho." "Claro. E obrigada de coração." Naquela noite, Sofia improvisou um jantar simples com o que encontrou na cozinha abastecida. Leonardo manteve-se recluso no escritório. Antes de se recolher, ela deixou-lhe um prato junto à porta. Depois fechou-se no quarto de hóspedes com Lucas. Na manhã seguinte foi acordada por uma melodia suave de música clássica que ecoava pela casa. Surpreendida, saiu com o bebê ao colo e encontrou a mesa da cozinha posta. Pão fresco, café acabado de fazer, compotas. Leonardo estava sentado,
visivelmente desconfortável, mas presente. Bom dia, disse levantando-se depressa. Espero que tenham dormido bem. Muito bem. Não precisava de se incomodar com o pequeno almoço. Ele baixou os olhos, tentando um sorriso tímido, o primeiro que ela lhe via. Não estou habituado a ter visitas, mas lembro-me de que é isto que se faz. Depois fitou Lucas, que sorria no colo da mãe. O seu filho parece feliz hoje, e pela primeira vez, Sofia percebeu que talvez aquela casa pudesse voltar a encher-se de vida. Lucas fitava Leonardo com olhos curiosos, estendendo os bracinhos numa súplica inocente. Ele gosta de pessoas novas, explicou Sofia com um sorriso cansado, mas doce. Posso? Leonardo hesitou, como se fosse um gesto arriscado demais, mas acabou por acenar. Sofia aproximou-se e deixou que a mãozinha do bebê pousasse suavemente no braço dele. Leonardo ficou rígido, quase sem respirar. Aos poucos, porém, o rosto endurecido amaciou-se. Há muito tempo que não estou tão perto de uma criança, murmurou, com uma mistura de fascínio e receio. Eles não escondem nada, respondeu Sofia, sentando-se à mesa. São diretos no que sentem. Seria bom se fôssemos assim quando crescemos, não acha? Durante o café da manhã, falaram de coisas leves, o jardim, a máquina de costura, as infiltrações da casa dos fundos. Leonardo, a medo, revelou que era escritor. Histórias infantis, confessou, baixando os olhos. Nada que importe de verdade. Lucas adoraria ouvir uma delas um dia, respondeu Sofia, percebendo como ele parecia respirar mais livremente a cada palavra partilhada. Depois da refeição, Leonardo mostrou-lhe onde estavam toalhas, roupas de cama, tudo o que pudessem precisar. Ao retirar-se para o escritório, deixou pela primeira vez a porta entreaberta. O dia correu tranquilo. Sofia aproveitou para verificar o andamento dos reparos na casa dos fundos. Recolheu algumas roupas salvas da água e retomou os trabalhos de costura. No fim da tarde, enquanto alinhavava na sala, ouviu a porta do escritório abrir-se de todo. Leonardo surgiu, nervoso, trazendo um livro de capa colorida. Encontrei isto, disse quase envergonhado. O meu primeiro livro publicado. Talvez o Lucas goste, embora ainda seja pequeno. Sofia pegou no exemplar. O elefante que tinha medo das poças. A capa mostrava um elefantinho de olhos grandes a fugir da água. É sobre um elefante que teme molhar-se, explicou Leonardo. Até que um dia precisa atravessar uma poça para ajudar um amigo. Nunca pensei que fosse ter leitores, mas acabou por ser mais popular do que imaginei. É sobre enfrentar medos, comentou Sofia com ternura. Posso ler para ele? Ele assentiu. Durante meia hora, ficou a observá-los. Sofia lendo com voz suave, o bebê batendo palmas diante das ilustrações. A cena parecia hipnótica. Uma mãe, um filho, um momento de aconchego que Leonardo já não acreditava voltar a presenciar. De repente, a sua voz quebrou o encanto. Emanuel estava grávida de 6 meses quando morreu. Sofia ergueu os olhos, sentindo o peso da revelação. Foi num acidente de carro. Eu estava a conduzir. Sobrevivi com uns arranhões, mas não consegui salvá-la, nem a ela, nem ao nosso filho. As mãos de Leonardo tremiam. Sinto muito, respondeu Sofia, a compaixão evidente no olhar. Ele respirou fundo, a voz quase a falhar. Depois disso não consegui mais sair desta casa. Sempre que tento passar por aquela porta, lembro-me da última vez que a atravessamos juntos. Os médicos chamam-lhe agorafobia por trauma. Eu chamo-lhe castigo. Não foi culpa sua, disse Sofia, baixando o tom para não acordar Lucas. Acidentes acontecem. Devia ter sido mais cuidadoso, devia ter visto o caminhão. Fechou os olhos com força, como se a cena lhe voltasse inteira. Desde então, vivo isolado. O meu editor traz-me mantimentos e deixa-os à porta. Só o canalizador e uns poucos prestadores entram aqui. Até que decidi arrendar a casa dos fundos. Olhou para o bebê, quase a dormir nos braços de Sofia.
Talvez, talvez fosse hora de uma pequena mudança. Sofia acariciou os cabelos do filho e fitou Leonardo com delicadeza. Obrigada por confiar em mim o suficiente para me contar isto. Ele levantou-se devagar, a voz embargada. Obrigado por ouvir. Obrigado por estar aqui. E naquele instante, entre a dor e a fragilidade, nasceu um fio de ligação invisível, mas impossível de ignorar. Leonardo pousou os olhos no livro infantil que Sofia ainda segurava. Fique com ele. O Lucas merece. Naquela noite, depois de deitar o filho, Sofia ficou acordada a olhar o teto, inquieta. A imagem de Leonardo, sempre fechado em si mesmo, mas tão vulnerável, não lhe saía da cabeça. Havia uma bondade discreta por trás daquela muralha de medo e culpa. Talvez possamos ajudar-nos um ao outro a acreditar outra vez, pensou, em voz quase inaudível. No escritório, a poucos metros de distância, Leonardo também não conseguia dormir. Um sentimento estranho, esquecido há muito, começava a germinar. Pela primeira vez em 3 anos, acreditou que o dia seguinte poderia ser um pouco menos sombrio. Os reparos da casa atrasaram-se. 2 dias tornaram-se 4. O teto precisou ser substituído em parte e a fiação elétrica refeita. Nesse tempo, uma rotina inesperada instalou-se na casa principal. De manhã, Sofia encontrava Leonardo já desperto na cozinha, com o rádio antigo a transmitir notícias e fados melancólicos. Aos poucos, a rigidez inicial transformava-se em pequenos gestos de convivência natural. Você leva jeito para cozinhar, comentou Sofia no 3º dia, provando as panquecas macias. Onde aprendeu? Na internet, respondeu ele, com um meio sorriso quase tímido. Quando se vive fechado 3 anos, sobra tempo para ver vídeos de culinária. Foi a primeira vez que falou da sua condição com ironia. Uma rachadura, ainda pequena, mas real, nas muralhas que o isolavam. À tarde, com Lucas a dormir, Sofia arriscou-se a espreitar o escritório. Desculpe interromper. Não interrompe, disse Leonardo, fazendo sinal para que entrasse. O espaço tinha cheiro de papel antigo, estantes cheias de livros infantis, uma secretária de madeira escura repleta de rascunhos, uma poltrona gasta junto à janela. Nas paredes, capas emolduradas, todas com o mesmo nome, Leonardo. Escreveu tudo isto? Perguntou ela espantada. Sim, noutro tempo. Costumava visitar escolas, fazer leituras para os miúdos. Sofia reparou num manuscrito com ilustrações coloridas, mas sem texto. É novo? Comecei quando Emanuel estava grávida. Ia ser um presente para o nosso filho. Nunca tive coragem de terminar. Sofia tocou-lhe o braço num gesto discreto. Ele endureceu por um segundo, mas não se afastou. Talvez um dia, murmurou, como se falasse para si mesmo. Nessa noite, surpreendeu-a ao sugerir um filme. Sentaram-se em extremos opostos do sofá, enquanto Lucas explorava o tapete com gargalhadas inocentes. Por alguns instantes, a sala respirou como se fosse um lar, como se fossem uma família inteira. Ambos sabiam que era apenas um intervalo, mas o momento deixou uma marca. No 4º dia, o canalizador trouxe a notícia. Os reparos estavam concluídos, mas seria mais seguro esperar até o dia seguinte para secar tudo. Amanhã podem regressar à casa dos fundos, disse Leonardo durante o jantar. A voz denunciava alívio, mas também uma nota de desapontamento. Claro. Obrigada por nos receber este tempo, respondeu Sofia, com uma hesitação que não quis esconder. O silêncio prolongou-se, interrompido apenas pelo bater da colher de Lucas contra o prato. Fez milagres no jardim, comentou Leonardo por fim. Emanuel teria ficado contente em ver as rosas a renascer. Ainda falta muito, mas valerá a pena vê-las florir de novo, respondeu Sofia. Ele mexeu o garfo como quem procura coragem. Lembra-se daquela história inacabada que lhe mostrei? Sim, lembro.
Vi uns esboços junto aos seus trabalhos de costura. Parece ter jeito para desenhar. Sofia ergueu o olhar, surpresa, e percebeu que uma nova porta, ainda tímida, se abria entre eles. Sofia sorriu, surpresa com a sugestão velada. Tenho alguma prática. Costumo desenhar os moldes antes de costurar. Fez uma breve pausa e arriscou. Se quiser, podemos terminar juntos aquela história. Leonardo desviou o olhar, como se o simples convite fosse arriscado demais. Eu escreveria o texto, e você faria as ilustrações. Dividiríamos os direitos. Seria uma honra, respondeu ela sem hesitar. A atmosfera entre os dois mudou. Não era apenas sobre um livro. Havia ali a promessa de que o regresso à casa dos fundos não precisaria significar solidão. Na manhã seguinte, Sofia arrumava os poucos pertences com uma nostalgia estranha. Foram apenas 4 dias, mas já sentia o peso da despedida. Leonardo ajudou-a a levar tudo, mas parou na soleira, sem entrar. Parece tudo em ordem, disse, observando o espaço, mas mantendo-se firme do lado de fora. Sim, está ótimo, respondeu ela, notando aquela barreira invisível. Ele pigarreou. Sobre o projeto, podemos falar por e-mail, se preferir. Acho que funcionaria melhor se conversássemos pessoalmente. Sorriu, provocadora. Pode partilhar as suas ideias enquanto eu cuido do jardim, a não ser que queira dar uns passos lá fora. Por um segundo, o pânico brilhou nos olhos dele, mas, surpreendentemente, logo foi substituído por algo novo: determinação. Talvez eu consiga tentar, pequenos passos, como no meu livro do elefante. Pequenos passos, repetiu Sofia, enternecida. Nessa tarde, enquanto Sofia trabalhava na terra e Lucas brincava sobre um tapete colorido, Leonardo surgiu na varanda. Sentou-se numa cadeira junto à porta, o corpo tenso, mas com orgulho nos olhos. Sofia acenou-lhe, e ele respondeu timidamente. Era apenas um gesto simples, alguns metros além da prisão que o retinha há 3 anos. Mas para Leonardo era o início de algo maior. Para Sofia, que prometera nunca mais abrir o coração, era a descoberta de sentimentos que julgara perdidos. Lucas, alheio a tudo, balbuciava alegremente ao ver uma borboleta pousar numa das rosas brancas que, contra todas as probabilidades, começava a florir outra vez. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina. 3 vezes por semana, Leonardo arriscava a varanda. Conversavam sobre o livro enquanto Sofia cuidava das plantas. Aos poucos, ele permanecia mais tempo fora, como se testasse os limites da sua prisão. Estou a pensar chamar-lhe a menina que plantava sorrisos, disse Leonardo numa tarde luminosa de outubro. É sobre uma criança que descobre poder fazer flores nascerem sempre que chora. É maravilhoso, respondeu Sofia, limpando as mãos na saia. Imaginei ilustrações suaves, como aguarela, mas com contornos firmes. Lucas, já com 9 meses, engatinhava pela relva, curioso com folhas e pedrinhas. Leonardo acompanhava cada gesto com fascínio e uma melancolia suave. Cresce depressa demais, murmurou. Sim, concordou Sofia, sorrindo. O pediatra disse que está adiantado. Uma sombra atravessou o olhar de Leonardo. Deve ser duro criar um filho sozinha. Sofia suspirou. É desafiante, mas recompensador de uma forma que não sei explicar. Hesitou, depois completou. O pai dele não estava preparado. Disse que amava mais a liberdade do que a ideia de ser pai. As palavras ficaram suspensas no ar, mas naquele silêncio, algo invisível aproximou-os ainda mais. Ele nunca tentou voltar a falar contigo? Perguntou Leonardo. Não. Sofia abanou a cabeça com firmeza. E, para ser sincera, é melhor assim. Prefiro que o meu filho cresça sem pai do que com alguém que o veja como um peso. Leonardo assentiu em silêncio, os olhos cheios de compreensão. Depois apontou para um recanto do jardim ainda abandonado.
Sob uma árvore robusta, havia um banco gasto pelo tempo. A Emanuel gostava de ler ali, nas tardes de primavera. Podíamos restaurá-lo, sugeriu Sofia. Seria um lugar perfeito para trabalharmos no livro, quando o tempo estiver bom. Assim, nasceu um novo projeto. As manhãs pertenciam a Lucas e às costuras, as tardes ao livro. Leonardo refinava a história, Sofia dava vida às primeiras ilustrações. Ao fim de semana, juntos, ele a partir da varanda, ela no jardim, dedicavam-se a recuperar o banco de madeira. Leonardo providenciava novas tábuas através do homem que lhe trazia as compras semanais, enquanto Sofia lixava e envernizava as partes ainda aproveitáveis. Em novembro, quando o banco já estava quase pronto, aconteceu o inesperado. Lucas, que agora conseguia firmar-se em pé, brincava alegremente quando perdeu o equilíbrio. Caiu, batendo a cabeça numa pedra. O choro foi imediato, agudo, dilacerante. Sofia correu e pegou no filho, aflita. Havia um corte pequeno, mas o sangue escorria rápido, como costuma acontecer em ferimentos na cabeça. Tremendo, pressionou um lenço contra a pele do bebê. Então ouviu passos apressados. Leonardo ajoelhou-se ao seu lado, ofegante, o rosto pálido, mas determinado. Deixe-me ver. Com mãos firmes, tomou Lucas nos braços e examinou o ferimento. Parece superficial, mas temos de limpar bem. Venham. Só quando já estavam na cozinha da casa principal, Leonardo a tratar cuidadosamente do corte, é que Sofia percebeu. Leonardo, você saiu. Você correu até nós. Ele parou, como se só então se desse conta do que tinha feito. Eu ouvi o choro dele e simplesmente reagi. Os olhos de ambos se encontraram. Entre eles passou uma compreensão silenciosa. Por uma criança, Leonardo tinha atravessado a barreira que o aprisionava há 3 anos. Vai ficar bem, garantiu, colocando um pequeno penso na testa de Lucas. O bebê distraído puxava agora o botão da camisa de Leonardo, como se nada tivesse acontecido. São fortes as crianças, acrescentou com um leve sorriso. Nessa noite, depois de deitar o filho, Sofia encontrou Leonardo sentado no banco recém-restaurado, olhando o céu estrelado. Era a primeira vez que o via tão longe da segurança da sua casa e sem sinais de ansiedade. Posso sentar-me contigo? Perguntou. Ele moveu-se para o lado, fazendo espaço. Ficaram em silêncio, partilhando a calma da noite. Hoje foi marcante, disse Sofia finalmente. Sim, a voz de Leonardo soava estranhamente serena. Algo mudou quando ouviu Lucas chorar. O medo deixou de importar. É o que acontece quando nos importamos com alguém, respondeu ela suavemente. Descobrimos forças que não sabíamos que tínhamos. Leonardo virou-se, o rosto iluminado pela lua. Obrigado. Pelo quê? Por devolver vida a este lugar. Ele fez um gesto em direção ao jardim, mas Sofia entendeu que falava de algo muito mais profundo. Você também trouxe algo às nossas vidas, murmurou ela. Os olhares encontraram-se, e no silêncio daquela noite, algo nasceu, tão delicado quanto inevitável. Não tinha nome, mas crescia, como as rosas brancas que floresciam outra vez no jardim, que agora partilhavam. Mais tarde, de volta à casa dos fundos, Sofia observou Lucas a dormir, tranquilo, com o pequeno penso na testa. Sorriu para si mesma. Às vezes, são os momentos de crise que nos empurram para além dos limites e revelam o caminho que o coração não ousava percorrer. Na casa principal, Leonardo ainda olhava para as mãos que tinham segurado Lucas no dia do acidente. Eram as mesmas mãos que um dia falharam em proteger quem mais amava, mas agora, pouco a pouco, aprendiam a viver de novo. Com a chegada da primavera, Sofia começou a pensar no primeiro aniversário do filho. Lucas já arriscava passos incertos, agarrando-se aos móveis, e pronunciava as suas primeiras palavras. Mamã e Aba, a sua forma de pedir água. 1 ano. Um marco que meses antes
Parecia impossível quando ela ficou sozinha com um recém-nascido nos braços. Estava a pensar fazer uma pequena celebração para o aniversário do Lucas. Comentou numa tarde, enquanto trabalhava no jardim ao lado de Leonardo. Ele, concentrado em podar as roseiras, parou. Quando será? Dia 15. Nada de especial. Apenas um bolo e alguns balões. Lucas brincava com um carrinho de plástico sobre a relva, rindo alto. O silêncio caiu entre eles até que Leonardo falou. Ele merece mais do que isso. O primeiro ano de vida deve ser celebrado. Somos apenas nós dois. E talvez a Alicia, minha amiga, que é madrinha dele. Leonardo respirou fundo, como quem toma uma decisão importante. E se usássemos a casa principal? Há espaço suficiente, e poderíamos decorar o jardim. Sofia ergueu os olhos, incrédula. Tenha certeza? Isso significaria ter outra pessoa na sua casa, alguém que nunca viu. Por Lucas, respondeu com firmeza. E porque sinto que já é hora de dar mais alguns passos. Nos dias seguintes, a casa transformou-se. Leonardo, que nunca organizara uma festa, mergulhou na ideia com entusiasmo inesperado. Pesquisava na internet sugestões de decoração, encomendou pratos e copos infantis, balões coloridos e até um cartaz com o nome de Lucas. Sofia observava-o com admiração. Aquele homem, que mal atravessava a porta, agora discutia sabores de bolo como se fosse o projeto mais importante do mundo. Uma semana antes da festa, ele confessou em voz baixa. Queria dar a Lucas um presente especial. Pensei num cavalinho de madeira, mas precisaria escolher os materiais eu mesmo. Sofia compreendeu o que isso significava. Teria de ir até a loja. Sim, o nervosismo era evidente no tom. Podia pedir para entregarem, mas não seria o mesmo sem ver a madeira, sentir o peso. Naquela tarde, enquanto Lucas dormia, traçaram um plano. Iriam num horário calmo, entrar e sair rapidamente, e Sofia estaria ao lado dele o tempo inteiro. Quando o dia chegou, Leonardo parou diante da porta da frente. 3 anos. 3 anos sem atravessar aquele limite. Respirava fundo, tentando dominar a ansiedade. Podemos deixar para outro dia, sugeriu Sofia, delicada. Não há pressa. Não. Ele apertou a mão dela com força. Quero fazer isto, por Lucas e por mim. O caminho até ao carro foi lento, cada passo uma vitória silenciosa. Sofia caminhava rente a ele em silêncio, oferecendo apenas a segurança da sua presença. No interior do carro, Leonardo fechou os olhos. São só 10 minutos, murmurou para si mesmo, mais como um mantra do que como informação. A viagem seguiu em silêncio tenso, até que o estacionamento da loja apareceu diante deles. Leonardo estava pálido, mas a determinação mantinha-o de pé. Vamos entrar, escolher a madeira e sair, disse Sofia, apertando-lhe a mão. Estarei contigo o tempo todo. Ele assentiu, respirou fundo e, com o coração em disparada, deu o primeiro passo para fora do carro. Naquele dia, Leonardo estava visivelmente inquieto. Parado diante da porta que não atravessava há 3 anos, respirava fundo, tentando controlar o pânico que ameaçava dominá-lo. Podemos esperar mais um pouco, sugeriu Sofia com delicadeza. Não há pressa. Não. Ele apertou-lhe a mão com força. Quero fazer isto. Pelo Lucas. E por mim. O caminho até ao carro foi o primeiro desafio. Cada passo parecia exigir toda a sua concentração. Sofia acompanhava-o, silenciosa, mas presente, como um porto seguro. Dentro do carro, Leonardo fechou os olhos e murmurou para si mesmo. São só 10 minutos até a loja. Apenas 10 minutos. A viagem decorreu em silêncio, a tensão palpável entre eles. Quando estacionaram em frente à loja de materiais, Leonardo estava pálido, mas a determinação brilhava-lhe no olhar. Vamos entrar, escolher o que precisamos e sair logo, disse Sofia, apertando-lhe a mão. Estarei contigo em cada segundo.
Os primeiros passos dentro da loja foram como atravessar um campo de batalha. Leonardo mantinha-se perto dela, os ombros rígidos, os olhos atentos a cada detalhe, como se o mundo pudesse desmoronar a qualquer momento. Mas, à medida que escolhiam a madeira de cedro clara, lixas e verniz suave, a respiração dele foi abrandando. 20 minutos depois, voltavam ao carro com as compras. Leonardo parecia exausto, mas havia um brilho novo nos seus olhos. Conseguiu, disse Sofia, admirada. Sim, respondeu ele com um leve sorriso. O primeiro de muitos passos, espero. Nos dias seguintes, o quarto de hóspedes da casa principal transformou-se numa oficina improvisada. Leonardo trabalhava no cavalinho de madeira quando Lucas dormia, esculpindo cada detalhe com precisão. Era como se, a cada golpe de formão, não moldasse apenas a madeira, mas também algo dentro de si que começava a renascer. Na véspera do aniversário, mostrou o resultado a Sofia. Um cavalinho de balanço perfeito, com uma juba delicadamente entalhada, pintada à mão, e o nome de Lucas gravado na lateral. Leonardo, é lindo! Exclamou emocionada. Ele vai adorar. O dia da festa amanheceu ensolarado, como se o próprio céu celebrasse. Sofia acordou cedo para preparar um bolo simples de laranja com cobertura de chocolate, o favorito de Lucas. Quando entrou na casa principal com o filho ainda sonolento ao colo, ficou sem palavras. Balões coloridos decoravam a sala. Um cartaz dizia, Feliz aniversário, Lucas. E no centro, adornado com um laço azul, estava o cavalinho de madeira. Leonardo, Sofia não conseguiu terminar a frase. Queria que fosse especial, disse ele com simplicidade. Ele merece. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Alicia, a amiga e madrinha de Lucas, chegou. Leonardo respirou fundo e abriu a porta, estendendo-lhe a mão. Outro passo na sua jornada. Bem-vinda, sou Leonardo. O prazer é meu. Alicia sorriu calorosamente. A Sofia fala maravilhas de si. A celebração foi simples, mas perfeita. Lucas, encantado com os balões e presentes, alternava entre gargalhadas e expressões de pura curiosidade. Quando o colocaram pela primeira vez no cavalinho de madeira, o seu sorriso iluminou toda a sala. Leonardo sentiu os olhos marejarem. Ele adorou o presente, disse Sofia, aproximando-se. Fico feliz murmurou Leonardo. Quando comecei a construí-lo, pensei apenas em dar-lhe algo especial, mas percebi que, na verdade, estava a construir algo dentro de mim. A capacidade de voltar a criar, de me importar outra vez. Sofia tomou-lhe a mão, entrelaçando os dedos. Tem sido uma bênção nas nossas vidas, Leonardo. Nunca pensei que, ao procurar uma casa, encontraria... Ela calou-se, sem saber como concluir. Encontraria o quê? Perguntou ele a voz baixa, como quem teme a resposta. Um lar, disse Sofia, sem rodeios. Não apenas paredes e teto, mas um lugar onde realmente pertencemos. Na hora do bolo, Leonardo surpreendeu a Alicia. Pegou Lucas ao colo com firmeza, como se sempre tivesse feito aquilo, enquanto Sofia acendia a pequena vela. Faz um pedido por ele, sugeriu Alicia, sorrindo. Sofia e Leonardo trocaram um olhar demorado. Depois, juntos, inclinaram-se para apagar a chama, cada um guardando para si um desejo secreto pelo futuro do menino que, sem saber, os unira. Quando a festa terminou, Alicia despediu-se e a casa voltou ao silêncio. Lucas adormecera, exausto de tanta alegria, e Sofia encontrou Leonardo no banco do jardim, olhando o céu estrelado. Hoje vivi coisas que achei impossíveis, disse ele a voz baixa. O primeiro aniversário do Lucas, a primeira visita em anos, a primeira festa que organizei. E qual foi o momento mais difícil? Perguntou Sofia, curiosa. Leonardo sorriu, pensativo. Nenhum, porque todos tiveram um sentido maior que o meu medo.
Hesitou antes de prosseguir. Ao ver você e o Lucas nesta casa, percebi algo. Não quero continuar a ser apenas o senhorio invisível. Quero estar na vossa vida, se me deixarem. O coração de Sofia acelerou. Sob a luz do luar, os olhos dos dois encontraram-se, e Leonardo inclinou-se lentamente, tocando-lhe o rosto antes de a beijar. Foi um beijo suave, mas cheio de significado. Um recomeço, uma vitória sobre os fantasmas do passado, a promessa de um amor inesperado. Enquanto isso, Lucas dormia tranquilo, junto ao seu cavalinho de madeira, sem saber que o seu primeiro aniversário simbolizava também o renascimento de duas almas. Nos dias seguintes, o beijo não foi mencionado, mas estava lá, silencioso, como uma promessa. O cavalinho tornou-se o brinquedo favorito de Lucas. Todas as manhãs, pedia para montar nele. Leonardo começou a reservar as primeiras horas do dia para estar com o menino. Lia-lhe histórias, inventava vozes divertidas, ou apenas o observava descobrir o mundo com encanto. Hoje ele tentou dizer o teu nome, contou Sofia uma manhã, enquanto revisavam as últimas páginas do livro. Leonardo parou de escrever, incrédulo. O meu nome? Sim. Perguntei se queria ir até o cavalinho, e ele apontou para a tua casa e disse, Gabi. Sofia sorriu, orgulhosa. Agora já faz parte do vocabulário dele. Leonardo sentiu o coração apertar. Fazer parte das primeiras palavras de uma criança era mais do que simbólico. Era tornar-se parte essencial do seu pequeno mundo. Dias depois, chegou outro teste. Romeu, o editor de Leonardo, vinha finalmente visitar a casa para ver o novo manuscrito. Era a primeira vez em anos que Leonardo recebia alguém ligado ao seu trabalho, e a ansiedade era evidente. E se ele não gostar? Confessou a Sofia enquanto alinhavam as ilustrações sobre a mesa. Estive afastado demasiado tempo. Vai gostar, tenho a certeza. Sofia apertou-lhe a mão. Porque esta história é verdadeira, nasceu de ti. Quando Romeu entrou, um homem de meia-idade com óculos pesados e sorriso acolhedor, não conteve a emoção ao rever Leonardo. 3 anos. 3 anos escondido, quando o mundo precisava das tuas histórias. Abraçou-o com força, antes de se virar para Sofia, reconhecendo o papel silencioso que ela já tinha naquela transformação. E esta deve ser a ilustradora talentosa que conseguiu trazer o Leonardo de volta ao mundo dos vivos. A frase de Romeu foi dita em tom de brincadeira, mas carregava uma verdade inegável. Leonardo e Sofia trocaram um olhar que dispensava explicações. A reunião correu melhor do que qualquer um esperava. O editor folheava o manuscrito com entusiasmo crescente, detendo-se em certos trechos para elogiar uma frase particularmente bem construída ou uma ilustração que transmitia emoção pura. A menina que plantava sorrisos pode ser o teu trabalho mais marcante até agora, Leonardo, declarou. A ideia de uma criança que transforma lágrimas em flores é poderosa, e estas imagens... Virou-se para Sofia com admiração. Captam perfeitamente a passagem da tristeza para a esperança. Quando Lucas acordou da soneca e entrou na sala nos braços da mãe, Romeu não deixou de reparar na forma como Leonardo o segurava pouco depois, ajudando Sofia sem que ela precisasse pedir. Parece-me que encontraste mais do que inspiração, murmurou ao ouvido de Leonardo quando a mãe saiu para trocar a fralda do bebê. Leonardo sorriu, olhando discretamente para o corredor por onde Sofia desaparecera. Encontrei uma razão para tentar de novo, Romeu. Eles deram-me isso. Estou feliz por ti, respondeu o editor com sinceridade. Depois da Emanuel, todos nós temíamos que nunca regressasses. Antes de se despedir, Romeu deixou uma pasta sobre a mesa. Pensa nisto, 3 novos livros, Sofia como ilustradora oficial, e até a hipótese de uma série a partir deste universo, e claro, um evento de lançamento. Os teus leitores sentem a tua falta. Quando ele partiu,
Leonardo permaneceu sentado em silêncio, a proposta nas mãos, como se pesasse toneladas. Sofia respeitou o momento e levou Lucas a brincar no jardim. Só mais tarde o encontrou no banco sob a árvore, contemplando o pôr do sol tingido de laranja e rosa. "Posso sentar-me contigo?" perguntou suave. Ele acenou e afastou-se um pouco para dar-lhe espaço. Lucas, exausto, adormecia já nos braços da mãe. "O Romeu ofereceu um contrato para novos livros", disse Leonardo, após um longo silêncio, "e quer você como ilustradora fixa." "Isso é maravilhoso." Sofia sorriu, genuinamente feliz. "É o reconhecimento que merece." "Não eu", corrigiu, olhando-a com intensidade. "Nós, é uma proposta para nós dois como equipa." O coração de Sofia acelerou. Nunca tinha imaginado ver o seu talento validado daquela forma. "Há mais", continuou Leonardo baixando a voz. Ele sugeriu um lançamento oficial. Sofia entendeu de imediato o que isso implicava. Leonardo em público, perante dezenas, talvez centenas de pessoas. E como se sente em relação a isso? Leonardo baixou os olhos para Lucas, que dormia tranquilo, confiante, o corpo totalmente relaxado no colo da mãe. "Assustado", admitiu, "mas ao mesmo tempo, pronto para tentar, desde que vocês estejam comigo." Sofia estendeu a mão livre e entrelaçou os dedos nos dele. "Estaremos sempre." Foi naquele instante, com o sol a desaparecer no horizonte e o bebê adormecido entre eles, que Leonardo encontrou a coragem que lhe faltava. "Sofia", começou, a voz baixa mas firme. "Quando você veio alugar esta casa, eu estava perdido. Não via nada para além destas paredes. Você e o Lucas trouxeram luz, trouxeram cor, devolveram sons que eu já não esperava ouvir." Fez uma pausa, procurando as palavras certas. "Eu sei que ainda tenho um longo caminho. A agorafobia não desapareceu, talvez nunca desapareça. Mas cada dia, ao vosso lado, dá-me força para avançar um pouco mais." Sofia sentiu as lágrimas subirem aos olhos. "Leonardo, deixa-me terminar, por favor", pediu ele com doçura, apertando-lhe a mão. "O que tento dizer?" Leonardo respirou fundo, a voz trêmula, mas firme. "É que estou a apaixonar-me por ti, Sofia, e também por este pequeno rapaz. Se não for demasiado cedo, se não for pedir muito, gostaria de saber se posso fazer parte das vossas vidas. Não apenas como senhorio ou parceiro de trabalho, mas como algo maior." As lágrimas correram livres pelo rosto de Sofia. Durante meses dissera a si mesma que jamais voltaria a confiar em promessas de homem algum. Depois de Manuel, jurara blindar o coração, mas Leonardo era diferente. Não lhe oferecia perfeição ou contos de fadas, oferecia verdade, com todas as suas fragilidades. "Quando fui abandonada com o Lucas nos braços", respondeu, a voz embargada, "pensei que o amor não fosse para mim, que teria de ser forte sozinha para sempre." Sorriu entre lágrimas. "Nunca imaginei que ao procurar apenas um teto, encontraria alguém que me ensinasse a acreditar outra vez." Leonardo permaneceu em silêncio, o coração suspenso entre medo e esperança. "Sim", disse Sofia, apertando-lhe a mão com força. "Sim, queremos-te conosco, não como senhorio ou colega, como família." O beijo que partilharam então não foi tímido como o primeiro. Foi um pacto, uma promessa, um começo. Lucas remexeu-se entre eles, abrindo os olhos sonolentos. Fitou os dois rostos acima de si e sorriu, antes de voltar a adormecer. Não sabia, mas já se encontrava seguro nos braços de um homem que, embora não fosse seu pai biológico, o amava com toda a força de um coração que renascia. No jardim, as rosas brancas que Emanuel tanto amara floresciam sob a luz suave do entardecer, testemunhas silenciosas de uma história que começara em abandono e dor, mas que encontrava agora o seu caminho para a plenitude. Os meses seguintes trouxeram mudanças inevitáveis.
Leonardo sugeriu que Sofia e Lucas se mudassem para a casa principal. Esta casa é demasiado grande para um só, disse. Faz mais sentido vivermos juntos. A mudança aconteceu aos poucos. Primeiro os brinquedos de Lucas, depois as roupas de Sofia, até que a velha máquina de costura da avó encontrou lugar num quarto ensolarado, que antes servia apenas de arrumo. A casa dos fundos não ficou vazia. Tornou-se estúdio, onde os dois trabalhavam lado a lado nos projetos criativos. O lançamento de A Menina que Plantava Sorrisos foi marcado para setembro. Isso deu a Leonardo alguns meses para se preparar, com o apoio de um terapeuta. Vieram as primeiras caminhadas pelo quarteirão, sempre com Sofia e Lucas ao lado. Depois, pequenas idas a lojas próximas. Por fim, a visita à editora para discutir os detalhes da apresentação. Tenho tanto orgulho de ti, disse Sofia após essa conquista, enquanto regressavam de mãos dadas, Lucas tropeçando alegremente à frente. Leonardo sorriu, ainda tenso, mas satisfeito. Cada passo torna-se mais fácil, sobretudo porque sei que volto sempre para vocês. Instalou-se uma rotina doce e estável. Manhãs de trabalho. Leonardo a escrever, Sofia a ilustrar, Lucas a brincar no cercadinho ao lado. Tardes dedicadas ao jardim. Agora vivo em cores. E noites de família, entre jantares simples, histórias para o menino, e conversas sussurradas na varanda sobre sonhos, medos e futuros possíveis. Foi numa dessas noites, com as estrelas como testemunhas e o ar morno a envolvê-los, que Leonardo finalmente encontrou coragem para colocar em palavras a pergunta que guardava há semanas. Já pensou em oficializar o que temos? Perguntou Leonardo, a voz carregada de uma ansiedade rara nele, agora mais confiante no dia a dia. Sofia franziu o senho, sem compreender de imediato. O que quer dizer? Ele respirou fundo. Casamento e, se concordar, adotar legalmente o Lucas. Tornarmos-nos uma família não só no coração, mas também no papel. Sofia ficou em silêncio por um instante. A proposta não a surpreendia, mas sim a firmeza na voz dele. Tem certeza? É um passo enorme. O maior e, ao mesmo tempo, o mais fácil da minha vida, respondeu com um sorriso sereno. Os passos difíceis foram enfrentar os meus medos. Este é o passo que sempre desejei dar. Sofia não respondeu com palavras. Puxou-o para um beijo que selou uma promessa de futuro, construída sobre algo improvável. A história que começara como inquilina e senhorio. O dia do lançamento chegou mais rápido do que esperavam. A livraria no centro da cidade estava enfeitada com cartazes exibindo a capa do livro. A ilustração de Sofia de uma menina de cabelos cacheados, sorrindo enquanto flores brotavam ao seu redor. Em casa, antes de sair, Leonardo estava visivelmente nervoso. As mãos tremiam enquanto ajeitava o casaco. Por um momento, Sofia temeu que ele desistisse. Podemos adiar, disse com suavidade. Ninguém se importaria se precisássemos de mais tempo. Mas Leonardo ajoelhou-se diante de Lucas, impecavelmente vestido num pequeno terno. Ajustou-lhe a gravata borboleta e murmurou: Não, quero que ele se lembre deste dia. Quero que saiba que o pai dele enfrentou os seus medos por amor a ele. A palavra pai soava ainda nova nos lábios de Leonardo, mas cada vez mais natural. Os papéis da adoção estavam em andamento e em breve seria oficial. A livraria estava lotada, leitores fiéis, crianças entusiasmadas, jornalistas curiosos com o regresso do escritor recluso. À entrada, Leonardo hesitou. O pânico cintilava-lhe nos olhos. Sofia apertou-lhe a mão. Lucas, percebendo a tensão, ergueu os bracinhos. Quando Leonardo o pegou, o menino deitou a cabeça no seu ombro, tranquilo. Esse gesto em Toplires pareceu enchê-lo de força. Estamos junto, lembrou Sofia. Com um aceno decidido, Leonardo avançou. O público aplaudiu de pé, e aquele som dissipou o peso dos anos de medo. O lançamento foi um triunfo. Leonardo leu trechos do livro com emoção,
respondeu perguntas cada vez mais seguro e, ao lado de Sofia, autografou pilhas de exemplares. Lucas, no colo, arrancava sorrisos da plateia ao apontar para as ilustrações e balbuciar alegremente. Qual foi a inspiração para este livro? Perguntou um jornalista. Leonardo respirou fundo e respondeu sem rodeios. Este livro nasceu da dor, mas floresceu através do amor. Voltou-se para Sofia e Lucas. É a história de como as lágrimas podem transformar-se em flores quando encontramos quem nos ajude a redescobrir a beleza do mundo. De regresso à casa, exaustos, mas felizes, colocaram Lucas a dormir. Sofia fitou Leonardo com ternura. E então, como se sente? Livre. Ele sorriu, sincero. Pela primeira vez em muitos anos, completamente livre. Na manhã seguinte chegou a notícia que confirmava essa libertação. A menina que plantava sorrisos estreara-se na lista dos mais vendidos. A editora queria propor uma pequena turnê por outras cidades. Uma turnê, repetiu Leonardo, sentado no banco do jardim, quase em choque. Nunca pensei que isso fosse voltar a ser possível. Sofia apoiou a cabeça no ombro dele. Agora pode tudo. E Leonardo acreditou. Leonardo olhou para o jardim que outrora fora sua prisão, e agora florescia como lar. Voltou-se para Sofia, a mulher que transformara silêncio em vida. Sabe o que mais quero? Perguntou com um brilho diferente no olhar. O quê? Ela devolveu o sorriso. Casar-me contigo, quanto antes. Uma semana depois, sob a sombra da árvore que guardara tantos momentos importantes, trocaram votos simples, mas profundos. Apenas alguns amigos íntimos e Romeu, o editor, testemunharam a cerimônia. Lucas, já chamando Leonardo de papá, levou as alianças com a solenidade trapalhona que só as crianças conseguem ter. Quando abriu a minha porta naquela noite de tempestade, disse Leonardo nos votos, pensei que estava apenas a dar abrigo a uma inquilina. Não sabia que, na verdade, estava a abrir a porta para a minha própria salvação. Quando vim alugar a casa, respondeu Sofia, lágrimas de alegria nos olhos, só procurava um teto seguro para o meu filho. Encontrei muito mais. Encontrei um homem que me ensinou que o amor pode florescer onde menos se espera. Quando se beijaram, as rosas brancas ao redor pareciam brilhar mais, como se Emanuel, de algum lugar além, abençoasse o novo capítulo que nascia naquele jardim. 2 anos depois, o espaço estava ainda mais vivo. Novas flores juntavam-se às rosas originais, e no centro erguia-se um banco maior, feito para caber toda a família. Sofia embalava uma menina de 6 meses nos braços, chamada Emanuel, em homenagem à primeira esposa de Leonardo, num gesto de respeito e continuidade. À frente, Lucas, quase com 4 anos, ajudava o pai a plantar um girassol. Papá, esta flor vai crescer mais do que eu? Perguntou curioso. Se dermos água e sol, vai ser mais alta do que tu, respondeu Leonardo, guiando-lhe as mãos pequeninas sobre a terra. A série A, Menina que Plantava Sorrisos, já contava 4 volumes, todo sucesso de crítica e vendas. Leonardo e Sofia dividiam os dias entre a escrita, as ilustrações, os filhos e viagens ocasionais para lançamentos e palestras. A agorafobia de Leonardo não desaparecera por completo, mas já não governava sua vida. Era apenas uma sombra passageira em meio a tanta luz. Sabes que hoje faz 3 anos desde que vieste visitar esta casa pela primeira vez? Disse Leonardo, juntando-se a Sofia no banco, com Lucas a saltitar ao lado. 3 anos, repetiu ela sorrindo. Quem diria que um anúncio num jornal mudaria tudo? Leonardo pegou a filha nos braços. A bebé agarrou-lhe o dedo com força surpreendente. Lucas aninhou-se contra a mãe, cansado, mas feliz. Ainda acreditas em destino? Perguntou Leonardo. Sofia olhou para a família reunida. O homem que amava, o filho que lhe dera propósito desde o primeiro dia,
a filha que simbolizava o futuro e o jardim que refletia o renascimento de todos. Acredito em segundas oportunidades, respondeu. E acredito que mesmo quando tudo parece perdido, a vida pode surpreender-nos com um novo começo. O sol descia no horizonte, dourando o jardim. E ali ficaram, a família Mendes, prova viva de que corações partidos podem sarar, que o abandono pode dar lugar ao pertencimento, e que às vezes a mais bela surpresa da vida surge disfarçada num simples anúncio. Aluga-se casa em bairro tranquilo,